pela amada mão invencível, ígnea e vitoriosa da poderosa presença eu sou, que eu sou, de toda a humanidade, a mão invencível, ígnea e vitoriosa do Cristo cósmico, da minha poderosa presença eu sou, e de toda a humanidade, os amados ascensionados, os seres cósmicos, a grande hoste angélica, todos os que dirigem o fogo sagrado para este sistema de mundos, a supremacia da justiça divina sobre toda a vida, substância e energia. A luz de Deus que nunca falha, nunca, nunca, nunca falha. A chama invencível da honra do coração cósmico de Deus e aquele supremo amor sagrado, do sagrado fogo. Eu me posiciono por toda a eternidade que eu sou, a lei do perdão e a chama consumidora de toda a ação desarmônica e consciência humana, e a chama do amor cósmico e da misericórdia da amada Kuan Yin. E me perdoo por todos os erros que cometi. Eu fecho a porta da memória para o passado. Lembro-me de que tenho o resto da eternidade e sigo em frente e vivo na luz da perfeição de Deus. À minha frente está a perfeição invencível e ilimitada da felicidade eterna. Não importa o que tenha acontecido em meu fluxo de vida, eu resplandeço a luz invencível de Deus. Eu encaro minha amada e poderosa presença eu sou e exijo que este eu exterior viva na luz dessa presença e que toda sombra humana seja para sempre dissolvida, consumida e aniquilada do universo. Agora mesmo, nesse instante para sempre, eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado, 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 em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançá-las agora mesmo. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado, manifestado em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançá-las agora. Todo-poderoso eu sou. Todo-poderoso eu sou. Todo-poderoso eu sou. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo, ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pelo Instituto da Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Aqui na nossa rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h25. Esse é o grande propósito, do nosso programa, levar para vocês todo o conhecimento necessário para um dia melhor, uma vida melhor, Por que não? O melhor existe, basta conhecê-lo, basta buscá-lo, tocá-lo, vivê-lo, e não a mesmice, a hipocrisia, a dificuldade, o não consigo, não posso, não dá certo, não é para mim, e assim por diante. Porque não trocar isso?
O nosso programa, depois de oferecido pela rádio, ele fica disponível no nosso canal do YouTube, para você poder acessar, copiar os apelos, estudar. Como eu já falei para vocês, né? Pega um caderno e escreve lá tudo que para você é importante. E vai construindo. Desde o dia 1º de abril, nós temos o nosso programa Protocolo X na Rádio 107 FM Rio de Janeiro. Então você entra na nossa playlist, acessa lá e pronto, tá lá. Você tem todo o material, né, disponível para você poder estar em contato com isso, né? Nosso canal do YouTube é @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp, prefixo 11 9 50 25 8364, 9 50 25 8364. Aproveitando, hoje nós temos um encontro às 8h30 da noite, né? As 32 portas, né? O livro dos sábios, que retrata aí as nossas 32 vértebras. Cada vértebra ela vibra dentro de um verbo, onde você vai aprendendo a dominar esse verbo e começa a ter a ação, né, dentro do seu corpo, ajudando você a crescer, um caminho da iluminação, né? Os 32 degraus aí da chamada escada santa, né? A elevação e assim por diante, né? Isso às 8h30 da noite, online. E depois amanhã, dia 7, dia de oração. O teatro fica aberto para rezar pelo planeta, pela nação, pelas pessoas. Nós transmitimos pelo YouTube, das 9h30 em diante, né? Para você poder ter acesso a isso, colocar o nome de pessoas que necessitam de ajuda, comércio, animais, indústrias, enfim, procurar favorecer o mundo de uma maneira diferente, né? Querendo participar, só estar aqui presente. E depois, às 8h da noite, o encontro presencial e online, encontro emergencial da hóstia ascensionada, né? Sobre os apelos da Fraternidade Branca, trabalhos, entender um pouco como o mundo está funcionando e poder favorecê-lo de alguma forma. Tá bom, gente? Material maravilhoso para quem não conhece, para os aprendizes também que estão sempre aí, né, estudando, mais um curso para poder estar presente. Esse apelo que eu ditei para vocês agora, né, é um apelo importantíssimo. Então, os aprendizes, né, que já estão comigo há um tempo, por favor, copie ele, né? Tenham-o com vocês. Eu vou mostrar para vocês a importância disso, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Eu ia buscar um outro caminho hoje, mas eu vou preferir falar sobre ele hoje, e amanhã nós vamos falar sobre uma forma mais alquímica da coisa, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei o seguinte: eu me posiciono em toda a eternidade, que eu sou a lei do perdão e a chama consumidora de toda ação desarmônica e consciência humana, e a chama do amor cósmico, da misericórdia e da amada Kuan Yin. Kuan Yin representa a misericórdia, né? É a ideia de Maria no continente asiático, né? São várias formas de trazer a ideia da misericórdia, da harmonia e assim por diante, né? Então são egrégoras construídas, e quando você fala a palavra, ela vibra, né? Mesmo a questão do Pai Nosso, né, que não é uma questão de você rezá-lo ou não, de você colocar adiante ou não, né? É uma oração do mundo, que todo mundo usa, né? Então é dito, né? Pai Nosso que estais no céu. E quando você fala santificado seja vosso nome,
ele tanto vibra dentro da oração, como ele vibra fora. Existe uma egrégora construída fora para poder vibrar. Então isso já é ressaltado em mais de 2000 anos, e então imagina a força que não tem isso, né? Então o que eu estou querendo explicar para vocês é isso, a força da egrégora, da construção de uma egrégora, né? Então, por exemplo, assim, nós vamos ter uma aula hoje à noite. Então, para essa aula acontecer e ela poder beneficiar a todos, beneficiar o planeta, beneficiar os elementos, elementais, elementares, animais, é necessário construir uma egrégora. Então é aí que o professor entra, né, e constrói toda a energia através de ectoplasma, uma série de fatores, onde o aprendiz ele recebe aquilo no coração, né? E se ele compreendeu ou não, não é que não importa, porque às vezes a compreensão ela está um pouco mais distante devido ao conhecimento curto. Às vezes não sabe aquilo, nunca ouviu falar, ou nunca viu tal coisa e tal. Não importa isso. O importante é ter o contato, né? Nas nossas costas nós temos as nadis, né? Que são pontinhos, né, como se fossem poros, por onde entra o conhecimento, né? Então você recebe tanto conhecimento via aura, né, como também via goela abaixo, né? Então você ouve pelo ouvido, é claro, mas o conhecimento entra pela boca, creio nisso ou não, tanto faz, né? Ele vai digerir em você, né? Por isso que ele vai te fazer bem, vai te trazer resultados, né? Então eu quero dizer o seguinte, né? O perdão ele é importantíssimo, né, para poder ir adiante, perdoar, né? E quando alguém te pede perdão, dê o perdão, mesmo não querendo, não estando afim. Olha, eu te perdoo, mas some da minha frente e tal, mas perdoa, tá? Senão aquilo fica amarrado para várias encarnações, se elas houverem. Se não houver, o sofrimento também continua numa vida, né, sutil. Então é isso, né, que é colocado no apelo, a questão da chama consumidora, que vai consumir isso e trabalhar na ação desarmônica, né? Quando existe a desarmonia em nossa vida, ela começa a vibrar de uma forma, né, que começa a destruir coisas, né? Pessoas, casamentos, uniões, sociedades, empresas. Por exemplo, uma empresa às vezes tem uma construção de anos, outra sólida, daqui a pouco, pumba, o que aconteceu? É uma desarmonia, tem uma frequência desarmônica ali vibrando que vai dar problema. Então tem um prédio que ele está super bem construído, daqui a pouco dá uma trinca, dá alguma coisa, um vazamento, estoura alguma coisa, enfim, desarmonia, né? Então pode falar o que for, né? A energia, ela existe, ponto. Então, você conhece energia elétrica, né? Então eu aperto um botão aqui, a luz acende lá. Hoje até posso dar um comando e a luz acende, né? Através de um captador da voz, né? Que ele vai acionar alguma coisa e vai ligar a luz e vai acender. Pronto, beleza. Comando de voz, né? Energia. É essa energia que eu estou falando. Se você consegue falar e acender uma luz, a pessoa não consegue falar e destruir o caminho de alguém, isso é besteira. Bom, cada um entende que como quiser. Mas como que alguém tem poder para destruir a vida de alguém? Ninguém tem poder de nada, né, nesse sentido. Mas cria-se uma energia contrária, né? Agora, não é uma questão da pessoa criar uma energia contrária, é questão daquele que recebe ter a proteção para aquilo. Se ele não conhece nada, ele está suscetível a tomar porrada, para falar o português bem claro. A proteção é tudo. Quantos artistas vocês veem? Artistas que estão no auge, estão bem, daqui a pouco uma enfermidade cai, não sei o quê, não tem proteção, né? A própria inveja dos colegas que não são, né? Acabam atrapalhando isso, né? Porque a pessoa capta uma energia que não deveria captar, né? Então, isso tudo existe. Então, esse apelo é um apelo para quebrar essa desarmonia,
pensa bem sobre isso e procure fazê-lo diariamente, tá? Bom, eu me perdoo. Sempre falei para vocês isso, já falei no programa, falo em aula já há mais de 20 anos. Existe uma questão que eu tenho que pedir perdão para alguém. Cara, eu não consigo fazer isso, não dá. Eu não vou lá falar, eu não quero falar, não quero ver, não quero... Eu não quero saber disso. Bom, então beleza, já fiz o pono pra caramba para aquela pessoa, já fiz a chama verde limão. Então o que eu vou fazer agora? Vou me concentrar e vou pedir perdão para mim, né? Por não conseguir pedir perdão para aquela pessoa. Quando eu faço isso, eu pedi perdão. Se aquela pessoa vai saber ou não, tanto faz, mas o perdão ele dissolveu. Se aquela pessoa ali está mastigando alguma coisa, ela vai morrer com aquilo vai consumir ela, né? Se a pessoa não pede perdão, ela vai consumir quem não pediu perdão. São elos de correntes, por isso que não é legal falar, estamos aqui numa corrente de energia, pelo amor de Deus, cuidado com o negócio de corrente, o nome corrente é perigoso, corrente prende, fecha, né, segura, né, é feito para isso. Então, existe essa movimentação dos elos que se prenderem. Quando você faz o perdão, o elo quebra, estoura, explode e já era, acabou, entendeu? Então, eu me perdoo por todos os erros que cometi. Sei lá se eu cometi erro ou não, na minha cabeça não, mas na cabeça dos outros eu sei lá o que, né? Às vezes você comete uma falha e você nem percebe. Você fala uma coisa e a pessoa fala, poxa, mas eu não estou falando isso. Ah, mas é como você falou, a entonação. Ah, tudo bem, cara, mas eu não falei assim, dessa forma, né? Mas a pessoa, ela interpretou dessa forma. Então, vamos lá. Aí que é importante isso. Eu fecho a porta da memória para o passado. Ponto. Experimente fazer isso. Olha, a pessoa fala assim, aquela pessoa morreu para mim, e está falando dela. Olha, a morte não existe. Existe a passagem de um plano para outro. Mas você pode falar, a pessoa morreu para mim, tudo bem. Se ela morreu, esquece, nunca mais fala. E se ela está morta, reze por ela, né? Vamos rezar pela alma dela, né? Então, quando você fecha a porta da memória para o passado, acabou. Então, eu tenho que me concentrar, e isso muitas vezes, e falar para mim mesmo, olha, eu estou fechando a porta para o passado. Chega. Mas tem memórias boas. Não tem problema. Não tem problema. As boas vão trazer sempre boas coisas, mas as ruins também vão trazer as coisas ruins. Então, eu fecho a porta. Olha, quantas pessoas hoje, dentro do mundo, que está meio que de ponta cabeça, né, para não falar inteiro, o pessoal fala assim, não, porque eu tinha um emprego, cara, eu ganhava milhões, hoje, tô aí, não sei o que, eu tinha um carro tal, eu tinha um apartamento não sei aonde, eu tinha uma casa não sei o que lá, porque eu tinha uma chácara, porque eu tinha uma casa na praia, porque... E a pessoa vive do passado, né, e como artista, se ele bobear, vive do passado. Tem artistas aí que estão se mantendo em pé, cantando músicas do tempo do Arco da Velha, porque só tem aquilo, não se mexeu para criar um outro caminho, outro repertório, alguma coisa, e vive do passado. Usam as mesmas roupas, e esse é uma questão estranha, né? O passado, viver do passado, né? Você assistir um filme antigo, gostar de ver coisas antigas, não estou falando de passado, antigo. Um carro velho não vale nada, um carro antigo custa uma grana, né? Então, deixar para trás o passado, de verdade. Quando você faz isso, você começou a andar. Lembro-me de que tenho o restante da eternidade, ou o resto da eternidade,
eternidade, e sigo em frente e vivo na luz da perfeição de Deus. Então, eu deixei para trás o passado e estou, né? Então, aquela história assim, ó, time que está ganhando não se mexe. Mexe sim, porque pode ficar melhor. Se eu manter isso, eu estou no passado sempre. Sempre estou no passado. Sempre. Então, você pode ver que uma empresa mesmo, como é que ela começa a andar? Quando ela se moderniza. Quando ela vai buscar equipamentos novos, caminhos novos, que ela acorda. Olha o exemplo, né? Tá aí, a Kodak, aconteceu o quê? Né? Você pega uma Eugene da vida, todo mundo se mexeu, foi buscar caminhos, né? Foi se modernizar, foi sair fora daquilo que fazia, porque se for ficar dependendo disso, né? Então, existem coisas que vendem muito bem hoje e amanhã não vende mais. Tem coisas que funcionam hoje e coisas que não funcionam mais. Quem trabalha com roupa, com moda, tem que estar atento, porque se ele fizer uma coleção estranha, ele perdeu grana ali. Se ele ficar sacando o que está fazendo, está sempre andando, né? E quando você usa conhecimento, quando você usa o número de botões certo na camisa, quando você coloca o tamanho, talvez relacionado a uma escala Fibonacci, quando você usa a cor perfeita, a palavra, a vibração, a marca, o arquétipo, opa, começamos a andar. Conhecimento é tudo na vida. Com ele, você faz qualquer coisa. Ninguém tira isso de você. Ponto. Acabou. Né? Pensa com uma pessoa, você pode ver que tem pessoas que às vezes quebram, daqui a pouco se levanta, porque tem conhecimento. Por que quebra? Porque alguém fez quebrar, alguém foi lá até quebrar, vou cutucar até acabar com essa pessoa. Mas acaba aquilo, começa outro. Então aquilo deu forças para ela se reerguer e se fortalecer. E o seu outro cara está recebendo tudo aquilo que ele fez para o outro, ele está recebendo 10 vezes no mínimo. Então a coisa funciona desse jeito, a lei do retorno. À minha frente está a perfeição invencível e ilimitada da felicidade eterna. Não importa o que tenha acontecido em meu fluxo de vida, passou. Eu resplandeço a luz invencível de Deus. Encaro minha amada e poderosa presença, eu sou quem eu sou de verdade. E exijo que este eu exterior viva na luz dessa presença. Olha, basicamente a maioria dos humanos pensam assim, né? Tudo acontece externo. A felicidade está fora de você, em outra pessoa. Ah, quando eu ter aquela pessoa comigo, vou ser a pessoa mais feliz. Vai ter e não vai ser. Ah, quando eu tiver aquela casa, vou ser a pessoa mais feliz. Vai ter e não vai ser. Ah, quando eu comprar aquele carro, vou ser a pessoa mais feliz. Vai ter e não vai ser. A felicidade, gente, está dentro de você e não fora de você. Alegria, dinheiro, tudo está dentro de você. Este é o grande problema da humanidade. Tudo vai buscar fora. Pode até encontrar, mas quem procura, acha, né? Sempre aquilo que não está querendo muito. Deixa acontecer. Então, eu exijo que o meu eu exterior, o meu eu externo, viva na luz. E que toda sombra humana seja para sempre dissolvida. Tudo aquilo que traz uma construção humana. Eu já vou explicar isso. Consumida e aniquilada do universo. Agora mesmo, nesse instante e para sempre. Olha. Os números vão até 9, não é isso? Então, na vida, qualquer coisa que você faça, você passa por 9 caminhos, desse sentido, né? E na vida é assim, primeiro eu vou fazer alguma coisa, tem que principiar, depois eu vou começar a dobrar o movimento, eu vou festejar no 3, eu vou trabalhar muito no 4, eu vou viver a alegria, o dinheiro, o contentamento no número 5, a justiça,
O 6 me traz um ar de família, um ar de amor, não sei o quê. O 7 porque eu tenho que rezar bastante. O 8 eu comecei a prosperar e a funcionar bem. E aí o 9 eu cheguei no conhecimento que é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos vivendo já o número 9 aqui. É isso, essa é a ideia, né? Bom, só que aí eu pego lá o princípio, o 1, que eu principiei, trago para cá e ponho 0 atrás dele, que é Deus. 0 é o infinito, como o infinito, mas ele não para. E me tornei o 10, o divino. Então o que acontece? Eu largo as manifestações humanas e vivo as manifestações divinas. Então não é que daqui para frente eu vou ser santo, eu vou rezar o dia inteiro, eu não bebo mais um copo de cerveja, eu não como mais um não sei o quê. Não, não é isso. Não é isso. A vida continua a mesma coisa. Os princípios mudam. Então, por exemplo, não fazer o outro o que não quer a si próprio. Ponto. Para mim, eu, né, Alcides, é o primeiro movimento que eu conto sempre. Nunca faça o outro o que não quer a si próprio. Faça o outro o que gostaria que fizessem a você. Ponto. Então, parte desse princípio. Você pode tomar porrada de vez em quando, alguém pode te enfiar um punhal nas costas, não tem problema. Mas eu não faço isso. Eu recebi, mas não devolvo. Porque o universo toma conta disso. Que Deus te julgue. Ponto. Acabou. As coisas funcionam desta forma. Elas se encaixam desta forma. Tá? Bom, chegamos aí ao final. Nosso programa estendeu bastante, já cresceu. O assunto tá bom, né? Mas nós continuamos amanhã com certeza. Tá bom, gente? Agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E espero que estejam gostando do programa. Compartilhe com as pessoas, por favor. Vamos ajudar o universo a ser ajudado, porque o conhecimento interceda na vida das pessoas e traga a felicidade plena. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.